430 anos vivendo no Egito. Muitas culturas já teriam perdido suas características depois de passar todo esse tempo numa terra estrangeira. Muitos povos poderiam ter esquecido suas origens. Não os hebreus. Geração após geração, eles continuavam confiando na promessa que Deus havia feito a Abraão de que um dia os faria voltar para Canaã. Durante esse período, o relacionamento com o Deus único e invisível de seus antepassados pode até ter sido deixado de lado por parte do povo. Mas quando a escravidão se tornou insuportável, os filhos de Israel não recorreram aos mais de 700 deuses que eram cultuados no Egito. Eles se voltaram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e clamaram por um libertador. Este é o podcast Bible Plus e você está ouvindo o 3º episódio de Êxodo, o Retorno. A maioria dos historiadores acredita que a escravidão israelita no Egito tenha ocorrido durante o século XIV a.C. É provável que tenha se iniciado no final do Médio Império e se intensificado entre 1550 a 1070 a.C., no período do Novo Reino. Se você ainda não ouviu a história de como os filhos de Israel se tornaram escravos pelo faraó, volte nos episódios anteriores para entender melhor. Para livrar os hebreus das mãos de seus opressores, Deus escolheu um ex-príncipe que havia fugido para o deserto e se transformado num pastor de ovelhas. Acompanhe agora a continuação do momento em que Deus se revela a Moisés pela primeira vez e lhe dá uma missão desafiadora: retornar ao Egito, não como membro da realeza, mas como libertador de seu povo. Depois do espanto inicial ao ver uma sarça ardendo em fogo e não se queimando, e ouvir a voz do próprio Deus saindo do meio do arbusto, Moisés ficou ainda mais perplexo quando soube o que teria que fazer. Sem muita cerimônia, ele respondeu: Quem sou eu para falar com o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu estarei contigo, Moisés. E quando você tirar meu povo de lá, venham me servir neste monte. E o que vou dizer quando os filhos de Israel me perguntarem quem me enviou? Quando perguntarem seu nome, o que eu direi? Eu serei o que serei. Você dirá a eles dessa forma: eu serei o que serei, me enviou. Na maioria das traduções, a resposta de Deus aparece como "eu sou o que sou", mas no texto original, em hebraico, Deus se apresenta como "eu serei o que serei". Pode parecer a mesma coisa, mas há uma diferença. Na língua hebraica, não existe a conjugação do verbo ser ou estar no presente, porque só Deus é. Deus poderia ter se apresentado pelo seu nome próprio, que no original, em hebraico, não se pronuncia em sinal de reverência. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, é um nome que não se fala entre os judeus. E por não se falar, ele se perdeu. Ninguém mais sabe como pronunciá-lo. Para não falar o nome próprio de Deus, os judeus o chamam de Adonai, que significa Senhor, ou Elohim, que quer dizer deuses no plural, pois ele é maior do que o panteão inteiro. Já nas traduções bíblicas, esse nome é traduzido por Javé, Jeová ou simplesmente Deus. Ao se apresentar como "eu serei o que serei",
Deus estava dizendo que seria tudo aquilo que o povo iria ver e viver. Ele se revelaria num nível de grandeza muito maior do que qualquer outra coisa que já tinha experimentado antes. Depois de se apresentar dessa forma, Deus disse a Moisés: Você dirá aos filhos de Israel que o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó te enviou, e que eu tenho visto a aflição de meu povo e os tirarei do Egito. Depois vá até o rei e diga que o Senhor, o Deus dos hebreus, te encontrou, e peça a ele que deixe o meu povo ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios a mim. No pensamento judaico, oferecer sacrifícios é adorar a Deus, e adorar é servir. Deus estava se colocando não só como Deus de um povo, mas como o seu rei. Estava na hora do povo deixar de servir a Faraó para servir a Deus. Deixar de construir monumentos e palácios no Egito para construir a nação de Israel. E ao fazer isso, o povo seria livre. Mas Deus alertou Moisés que não seria fácil. Eu sei que o rei do Egito não deixará vocês irem embora se não for obrigado. Moisés não ficou muito animado e continuou resistente. O povo não acreditará em mim. Vou dizer que o Senhor não apareceu. O que é isso que você tem nas mãos? Um cajado. Jogue-o na terra. Moisés obedeceu. E o cajado virou uma serpente. Moisés levou um susto e se afastou. Estenda a mão e pegue a serpente pela cauda. Moisés fez o que Deus disse e a serpente virou um cajado novamente. Isso é para que o povo creia que o Deus de seus antepassados apareceu a você. Agora coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e, ao tirar a mão do peito de novo, ela estava leprosa, branca como a neve. Ele ficou espantado. Deus o mandou repetir o movimento e, quando Moisés o fez, sua mão estava boa como antes. Se não acreditarem no primeiro sinal, talvez acreditem no segundo. E se mesmo assim duvidarem, derrame água do rio em terra seca e ela se transformará em sangue. É impressionante como Moisés estava à vontade com Deus, até mesmo para dar desculpas. Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Sou pesado de língua e sempre me atrapalho. No texto original, em hebraico, pesado de língua ou pesado de boca é interpretado como gago. Há muitos motivos para a causa da gagueira. No caso de Moisés, por exemplo, poderia ter sido o trauma da separação de sua mãe Joquebede na infância, ou a forma como era tratado no palácio. Ninguém sabe ao certo o que houve. Mas Deus não estava preocupado com a dificuldade que Moisés tinha de se expressar. Agora vá, Moisés. Eu te ajudarei e te direi o que falar. Não, Senhor, por favor. Envie outra pessoa no meu lugar, menos a mim. Deus ficou irritado com as objeções de Moisés, mas mesmo assim não desistiu. Por acaso Leviatã Arão é seu irmão? Sim, Senhor. Eu sei que ele fala bem, é fluente. Ele virá do Egito para se encontrar com você. Isso te deixará alegre. Você dirá a ele o que falar, e eu colocarei as palavras na boca de vocês e ensinarei o que devem fazer. Moisés e Arão eram descendentes de Levi, um dos filhos de Israel. Por isso eram chamados levitas. Os irmãos não cresceram juntos. Enquanto Moisés era príncipe no palácio, Arão era escravo com seu povo. Agora, no entanto,
os dois caminhariam juntos. Deus escolheu Arão para ajudar Moisés em sua missão. Mesmo sem saber, Moisés havia sido preparado a vida inteira para esse momento. Antes de se despedir, Deus o instruiu. Leve esse cajado. É com ele que você vai realizar milagres. Deus também avisou Moisés que o faraó que queria matá-lo já havia morrido. Moisés não teria o que temer. Passada a resistência inicial, Moisés, enfim, aceitou o desafio. Sem demora, ele voltou para casa e contou ao sogro Jetro o que tinha acontecido. E Jetro o tranquilizou. Vá em paz, Moisés. Em seguida, Moisés contou à esposa Zípora sobre o que Deus tinha lhe pedido. E então, partiu de Midian com a mulher e os 2 filhos, Gerson e Eliezer. Eles foram montados num jumentinho, enquanto Moisés caminhava segurando o cajado de Deus. Seria uma longa jornada pela frente. No caminho, Moisés e sua família pararam numa hospedaria para descansar. Foi quando algo terrível aconteceu. Deus quis matar Moisés. Não há relato de como isso aconteceu, se Moisés foi ferido ou ficou doente. Mas segundo a tradição oral judaica, um anjo de Deus se transformou em uma espécie de serpente e engoliu Moisés. Da cabeça às coxas. E então o cuspiu. E o engoliu novamente dos pés até as partes íntimas. Zípora entendeu que o motivo de Moisés ter sido impedido por Deus de seguir em frente era porque ele não tinha realizado a circuncisão no filho mais moço, Eliezer. Ela então rapidamente tomou uma pedra aguda, que lhe serviu por faca, cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés de Moisés, dizendo: Sem dúvida, você é um marido de sangue para mim. Não há uma explicação clara sobre o que Zípora quis dizer com isso. Marido de sangue pode ser interpretado como uma expressão de reprovação de Zípora a Moisés por ele não ter feito isso antes. Pode ter sido dúvida e medo de Zípora em relação à circuncisão e seus possíveis perigos. Afinal, ela era midianita e a imposição dessa prática era algo estranho para ela. Ou marido de sangue pode simplesmente ter indicado que Zípora reconheceu a importância da circuncisão como símbolo da aliança entre Deus e o povo hebreu. Era um pacto feito com derramamento de sangue. A Bíblia relata que somente um dos filhos foi circuncidado na viagem. Isso quer dizer que Gerson, o mais velho, já havia passado por isso. Não se sabe também por que o filho mais novo não foi circuncidado ao 8º dia, logo após o seu nascimento, como era costume dos hebreus. De qualquer forma, assim que a circuncisão foi feita, Deus permitiu que Moisés seguisse viagem. Zípora e os filhos, no entanto, precisaram voltar para Midian. Eliezer precisa se recuperar, Moisés. É um risco ele viajar assim. Sim, com certeza. Sinto muito que tenha acontecido dessa forma. Está tudo bem. Vai ser melhor você ir sozinho e se concentrar na sua missão. Eu vou te levar de volta até em casa. Não precisa, meu amor. É uma curta distância daqui até lá. Melhor você não atrasar mais e não provocar a ira de Deus. Tem razão. Que Deus te guarde até lá. Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve. Moisés se despediu da esposa e dos filhos e continuou a jornada. Enquanto isso, Deus já havia pedido a Arão, irmão de Moisés, para encontrá-lo no deserto. Os dois se encontraram no Monte Sinai, também chamado Monte Horebe, ou Monte de Deus. Eles se abraçaram e se beijaram emocionados. Moisés, meu irmão! Arão, obrigado por ter vindo me encontrar. É uma honra! Há quantos anos nosso povo clama por um libertador? E Deus escolheu você.
Moisés contou a Arão tudo o que Deus havia dito na sarça ardente e os sinais que ele havia feito. Provavelmente, essa seria a primeira vez que os irmãos iriam conviver de fato. Depois de tantos anos separados, agora teriam muito tempo para se conhecer melhor enquanto seguiam juntos para o Egito. É natural que Moisés tenha relutado em voltar para lá. Ele tinha vivido 40 anos no palácio de Faraó. Depois, viveu mais 40 em Midian. E agora retornava ao Egito aos 80 anos de idade. A questão não é nem a idade em si, mas voltar para o local de onde tinha fugido depois de ter reconstruído sua vida em outro lugar. Voltar para o local onde nunca tinha sido totalmente hebreu, nem totalmente egípcio. Agora era o momento de se reconciliar com suas origens. Mas para isso, teria que enfrentar seu passado. Ao chegar no Egito, Moisés e Arão primeiro se dirigiram para a região onde viviam os hebreus. Imagine como deve ter sido o reencontro emocionante de Moisés com sua irmã Miriam, que tinha ajudado a mãe a salvá-lo quando ele ainda era um bebezinho. Moisés, meu irmão, quanto tempo esperei por isso. Fiquei tão preocupada sem notícias suas. Nem sabia se você ainda estava vivo. Deus preservou minha vida para esse tempo, minha irmã. Depois de descansar da viagem, quero saber tudo sobre você. É casado? Tem família? Sim. Uma esposa linda chamada Zípora e 2 filhos, Gerson e Eliezer. Meus sobrinhos? Nem acredito. Não sabemos o quanto Moisés tinha de contato com a família hebreia durante o tempo que passou no Egito. Mas certamente agora ele teria a oportunidade de se relacionar com os irmãos. Não sabemos também se os pais de Moisés ainda estavam vivos quando ele retornou. As únicas pessoas de sua família citadas no relato bíblico nesse período foram Arão e Miriam. Sem perder tempo, Moisés e Arão se reuniram com os líderes dos filhos de Israel. Silêncio! Calma! Vocês precisam ficar quietos. O povo deve ter ficado alvoroçado com a chegada deles. Depois que se acalmaram, Arão contou tudo o que Deus havia dito a Moisés. O Senhor viu a aflição dos filhos de Israel e se compadeceu do nosso sofrimento. Ele vai nos tirar deste lugar com mão forte e poderosa através do seu servo Moisés. Em seguida, Moisés demonstrou os sinais milagrosos diante deles como Deus tinha orientado. O cajado virou serpente e depois virou cajado novamente. A mão de Moisés ficou leprosa e em seguida voltou ao normal. O povo creu e ficou maravilhado. Comovidos com a notícia de que Deus tinha visto como eram maltratados, eles se inclinaram e adoraram o Senhor. Baruch Adonai! Bendito seja Deus! O nosso clamor chegou aos céus. Aleluia! Aleluia! Grande Deus, digno de ser louvado. A volta de Moisés ao Egito foi como um raio de fé e esperança para os israelitas. A notícia de sua chegada se espalhou rapidamente entre os homens, mulheres, jovens e crianças que conseguiam finalmente vislumbrar a liberdade. A promessa de libertação, passada de geração a geração, estava prestes a se cumprir através de um líder escolhido por Deus. Mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Convencer o faraó de que o povo hebreu devia deixar o Egito não seria tarefa fácil, como o próprio Deus havia alertado Moisés. O faraó se julgava Deus. Ele era visto pelos egípcios como a encarnação de Horus, o deus dos céus, protetor da humanidade e da realeza, representado como um falcão. Horus era filho de Osíris, deus dos mortos, e Ísis, deusa da fertilidade e uma das divindades mais importantes do Egito Antigo,
considerada a mãe de todos os faraós. Sendo assim, ninguém ousava dizer ao Deus Rei o que fazer. Moisés sabia muito bem disso. O que impediria Faraó de simplesmente mandar matar Moisés assim que se sentisse afrontado? É provável que o Faraó que estava no poder naquele tempo tivesse crescido com Moisés. Eles podem ter sido criados, inclusive, como irmãos. Há muitas especulações históricas sobre quem pode ter sido esse Faraó. Considerando a opção de que Seti I foi o rei que perseguiu Moisés e queria matá-lo, o faraó que assumiu o trono depois de sua morte foi seu filho, Ramsés II. Ramsés era irmão da princesa Renutmire, que pode ter sido a mãe egípcia que salvou Moisés das águas e o adotou como filho. Ramsés foi o faraó mais famoso da 9ª dinastia. Ele expandiu o Império Egípcio e no seu governo foram construídas as cidades de Pi-Ramsés e Ramsés. Esse é um dos motivos pelos quais ele é associado ao faraó do livro de Êxodo desse período, já que os textos bíblicos relatam que os escravos hebreus construíram essas cidades. Essa teoria, no entanto, não é comprovada. Mas independente de quem era o faraó que reinava no Egito, Moisés teria que enfrentar o líder de uma das nações mais poderosas da terra e que não aceitava ordens de ninguém. Depois de se apresentar ao povo hebreu, finalmente chegou a hora de se encontrar com o soberano do Egito. Se Moisés não tivesse sido criado no palácio, provavelmente nem teria sido recebido pelo rei. Imagine como Moisés devia estar se sentindo ao andar pelo longo corredor que o levava à sala do trono. Ele havia passado sua infância, juventude e boa parte da vida adulta naquele lugar. O ouro, as pedras preciosas, o luxo e a riqueza que cobriam as paredes e os objetos do palácio pareciam agora tão distantes de quem ele havia se tornado em Midian, conduzindo as ovelhas no deserto debaixo de sol forte e dormindo ao relento nas noites frias. Moisés não era o mesmo homem. Não usava mais os trajes de um egípcio e nem raspava a cabeça. Agora, vestia roupas de lã, tinha a barba e o cabelo crescidos e um cajado nas mãos. A mudança maior, porém, havia acontecido dentro dele. E ali estavam Moisés e Arão diante da sala do trono. Os guardas abriram as portas e eles foram anunciados. Ao se aproximarem do rei, Moisés foi direto ao ponto. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir para que celebre uma festa para mim no deserto. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe os filhos de Israel ir embora? Não conheço o Senhor, muito menos deixarei o seu povo ir. O duelo entre o Horus vivo do Egito e o Deus de Israel estava apenas começando. Milhares de anos antes, Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Deus também tinha revelado a ele que os seus descendentes se tornariam escravos em terra estrangeira, mas que um dia os resgataria de lá e os levaria de volta à sua terra. E para libertar seu povo, Deus escolheu um homem comum, improvável e que se sentia inadequado. Através dele, no entanto, realizaria feitos extraordinários jamais vistos. Acompanhe no próximo episódio de Êxodo a resistência de Faraó em deixar o povo partir e as 10 pragas que assolaram o Egito.